Fala galera, beleza? Professor Vinícius aqui e eu vim hoje para a gente tratar da aula de forças intermoleculares, a aula 7 da nossa apostila, uma aula muito importante, muito cobrada no Enem. Então vamos começar o nosso debate aqui a respeito das forças intermoleculares, fazendo a diferenciação entre o que é intermolecular e o que é interatômica, ok? Vamos lá, gente. Forças intermoleculares a gente tem dipolo-dipolo, também chamada de dipolo permanente. A gente tem a ligação de hidrogênio, que nas antigas recebia o nome de ponte de hidrogênio, nomenclatura antiga, beleza? E a gente tem dipolo induzido, também chamado de forças de dispersão de London ou forças de London. E as interatômicas, a gente já viu, já discutiu sobre elas em sala, são as ligações iônicas, covalentes e metálicas. Ligação iônica é aquela que acontece entre um metal e um ametal. Aquela que acontece entre um metal e um hidrogênio. Só para relembrar aí para vocês. A gente também tem ligações covalentes. Acontece entre hidrogênio e hidrogênio. Acontece entre hidrogênio e ametal. E entre ametal e ametal. Tranquilo até aí, gente? E as ligações metálicas são as mais fáceis, né? Que é entre metal e metal. Não tem bicho, não tem segredo. Tranquilo. Vamos lá. Ligações intermoleculares. São ligações que acontecem entre moléculas. Ligações interatômicas. São ligações que acontecem entre átomos. Essa é a diferença. Então vem cá, presta atenção. Vamos exemplificar isso. Hidrogênio e cloro. Hidrogênio e cloro. O hidrogênio tem um elétron na camada de valência, o cloro tem quantos? 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Essa ligação entre os dois átomos, entre o átomo de hidrogênio e o átomo de cloro, é a ligação que a gente chama de interatômica. E nesse caso é uma ligação covalente, beleza? Agora, hidrogênio e flúor. O hidrogênio tem 1. O flúor, como é um halogênio, também tem 7 elétrons na valência. Quando eles se ligam, a gente tem uma ligação que a gente chama de interatômica. Agora presta atenção. Eu tenho a molécula de ácido clorídrico e eu tenho a molécula de ácido fluorídrico. São dois ácidos que, se a gente misturar, pegar uma bacia, colocar ácido clorídrico e ácido fluorídrico, quando a gente junta esses dois, eles vão fazer uma interação. E essa interação é o que a gente chama de força intermolecular, porque eu estou juntando duas moléculas. Então essa é a nossa força ou interação intermolecular. Beleza? Tranquilo até aí, gente? É o que a gente precisa saber da grande diferença entre esses dois tipos de interação. Agora o nosso Tiago, editor, vai fazer alguma mágica aí enquanto eu apago o quadro para vocês, beleza? Galera, então vamos lá. Primeira interação que a gente tem é a dipolo-dipolo. A gente tem que entender, para saber montar a interação intermolecular, se a tua molécula é polar ou apolar, beleza? Como é que eles dois interagem? Vamos ver primeiro como é a interação entre o hidrogênio e o cloro. Seguinte, temos o hidrogênio, temos o cloro. Já vimos isso, né? 7 elétrons aqui na valência e um elétron aqui no hidrogênio. Quando eles fazem uma ligação simples, porque o hidrogênio só quer ganhar 1 e o cloro só quer ganhar 1, ok? Vamos lá. Quem é mais eletronegativo? Qual a maior diferença de eletronegatividade? Então olha isso aqui. Tivemos um probleminha na luz. Uau! Deixa eu arrumar. Arruma, depois vai passar. Erros de gravação. Voltando, beleza.
É o seguinte, você lembra que eu falei lá na nossa aula qual é a ordem crescente de eletronegatividade da nossa tabela periódica? Gente, qual é o top 10 da nossa eletronegatividade? Fui ontem no clube, briguei e saí correndo pedindo help. Qual é o elemento mais eletronegativo da tabela? É o flúor. Qual é o elemento menos eletronegativo da nossa sequência? Tem que ter cuidado com isso, porque é uma pegadinha de prova. Ó, ele é o 10º elemento mais eletronegativo da tabela, beleza? Cuidado. Ele é o menos eletronegativo da nossa sequência. Então, quando você lembra dessa ordem de eletronegatividade, aí você tem tudo para saber qual é a interação, qual é a força intermolecular que acontece. Seguinte, eu tenho hidrogênio e cloro. Quem é mais eletronegativo? O cloro. Então existe uma diferença de eletronegatividade? Existe. Então vamos lá, gente. Se existe uma diferença de eletronegatividade, o cloro vai ficar mais negativo. Vai ter um aspecto mais negativo. Porque o elétron do hidrogênio vai ficar mais próximo a ele. O hidrogênio vai ter um aspecto mais positivo. Beleza? Então pensa comigo. Eu tenho um polo negativo? Tenho. Eu tenho um polo positivo? Tenho. Então eu tenho um dipolo. Concorda ou sem corda? Beleza? Eu tenho um dipolo. Próximo. Quando eu tenho esse outro ácido clorídrico aqui, eu vou ter algo desse tipo. Olha essa representação aqui. Essa representação é um lado com polo positivo e um lado com polo negativo. Também tem um dipolo. Oh meu Deus, então qual é o nome dessa interação? Dipolo, dipolo, beleza? Presta atenção aí, desliga o celular, bora, vem. Dipolo, dipolo, ok? É o nome dessa força intermolecular. Quando eu tenho substâncias, quando eu tenho moléculas que têm uma diferença de eletronegatividade, beleza? Então, ó, dipolo, dipolo são moléculas polares e a gente consegue essa força intermolecular que, lembrando, a gente também chama de dipolo permanente, ok? Tá comigo? Bora? Massa. Parei só para pegar um cafezinho, aproveitando que a nova temporada de La Casa de Papel está no ar, né? A nossa La Caneca de Café. A gente veio pedir um patrocínio aí da Netflix. O editor, coloca uma máscara aí do Dali, só para fazer a graça. Esse é o milagre das videoaulas. Vamos lá. Continuando, gente. Ainda falando de polo, temos o seguinte. Lembra que eu fiz essa representação, ó, mais e menos? Digamos que esse seja um HCl. E eu tenho outro HCl aqui, ó, mais e menos HCl. Tu concorda comigo que o positivo de um vai atrair o negativo do outro? O negativo de um vai atrair o positivo do outro? Por isso que a gente tem uma certa força nessa interação, nessa força intermolecular. Vou ficar repetindo essas duas nomenclaturas sempre, viu? Galera, aí vamos lá. Uma coisa que sempre perguntam em prova. Quem é mais forte? Qual a interação mais forte? A outra pergunta, ó, qual o maior ponto de ebulição? Qual o maior ponto de ebulição? Aí você fala, não sei. Vem cá, é o seguinte, presta atenção. Digamos que eu tenha o HCl e o HBr. É o ácido clorídrico e o ácido bromídrico, beleza? Seguinte, qual é a interação mais forte? Gente, quando eu falo HCl, eu estou falando HCl com outro HCl. HBr com outro HBr. Outro nome que pode aparecer é brometo de hidrogênio, cloreto de hidrogênio, depende do estado que ele estiver, ok? Aí vamos lá, qual a interação mais forte? HBr com HBr
o HCl com o HCl. Qual deles tem o maior ponto de ebulição? Seguinte, volta para a nossa ordem de eletronegatividade. Fui ontem no clube, briguei e saí correndo pedindo réu. Deixa eu dizer um negócio, esse R aqui, ele é minúsculo, é porque o professor de vocês abestado não sabe escrever minúsculo, tá? Para não dizer, o professor escreveu errado. Não, eu sei que é minúsculo, só não sei escrever minúsculo. E peço perdão pela letra, vocês que ainda não conhecem, porque ela é feia mesmo. Seguinte, vamos lá. Eu tenho essa sequência aqui. Qual a interação mais forte? O hidrogênio, vou trocar por pincel, o hidrogênio com o cloro ou o hidrogênio com o bromo. Aí você fala, ora professor, é claro que é o hidrogênio com o cloro. Por quê? Porque existe uma maior diferença de eletronegatividade. Então se essa interação é mais forte do que essa, aqui vai ser a mesma coisa. Então esse tem um maior ponto de ebulição do que esse. Tranquilo, gente? De boas? Essa é uma pergunta que pode cair sempre nas tuas provas, seja do vestibular tradicional ou do Enem, ok? Vamos lá, apagar de novo aqui, milagre da edição, vai fazer sumir, ó. Voltei, o editor aí se virou, espero que dê certo, né? E além de sumir as coisas, já colocou coisa nova. Vamos lá, gente. Nossa próxima interação, nossa próxima força intermolecular, a que mais cai disparado no Enem e nos vestibulares. A ligação de hidrogênio. Tem um nome antigo, ponte de hidrogênio, mas nós, como somos novos, atuais, nós usamos ligação de hidrogênio. Vamos lá, o exemplo da água. A gente já viu a geometria molecular da água, então eu tenho H2O, beleza? Essa é a geometria angular da nossa água. E se eu tenho água ligada a outra água? Vamos lá, tem um balde d'água, que é água com água. Concorda que um balde d'água é água com água? Quando tu joga o balde d'água assim para cima, ela se espalha toda? Não, forma um fio e certa parte dela vai junto. Por quê? Por conta da força intermolecular que acontece entre elas, entre as moléculas de água. Então eu tenho água ligada com água. Presta atenção. Vamos lá. Tu concorda que é uma molécula polar e uma molécula polar? Beleza, polar, polar. Aí você fala, Vinícius, eu vou juntar duas moléculas polares, obviamente eu tenho uma ligação, uma força chamada de dipolo-dipolo. Você não está de todo errado. Presta atenção, vamos lá. Me fala as três maiores diferenças de eletronegatividade aqui na nossa sequência. Tu concorda que é o hidrogênio com o nitrogênio, o hidrogênio com o oxigênio e o hidrogênio com o flúor? Concorda comigo? Beleza. Vamos lá. Se essas três são as maiores diferenças de eletronegatividade, isso dá uma força tão grande, tão grande, tão grande para a tua interação, que a gente muda a classificação dela. É uma dipolo-dipolo tão forte que a gente chama de ligação de hidrogênio. Essa é a nossa força intermolecular. Ligação de hidrogênio. Então, quando é que acontece uma ligação de hidrogênio? Presta atenção, ó. Quando eu tenho o hidrogênio... Opa, escrevendo errado, deu certo. Quando eu tenho o hidrogênio ligado ao quê? Ao grupo FON. A buzina, o hidrogênio ligado ao FON. Flúor, oxigênio e nitrogênio, beleza? Se você tiver hidrogênio ligado ao grupo FON, você tem uma ligação de hidrogênio. Tranquilo, gente? Então presta atenção. E tem que ter nas duas coisas. Aqui tem que ter hidrogênio ligado ao oxigênio e aqui tem que ter hidrogênio ligado ao oxigênio. As duas moléculas que vão se juntar tem que ter hidrogênio ligado ao grupo FON para que a gente tenha uma ligação de hidrogênio. Galera, essa ligação é tão forte que acontece uma coisa na água que a gente chama de tensão superficial. O que é tensão superficial? É a força que a água tem para não ser rompida, para não ser rasgada, beleza? É como se você fizesse assim, ó, e agora seus mãos estão grudadas. Brincadeira de hipnose. Opa, piscou um negócio aí? Então, é a força que a água faz para que não seja rompida, rasgada. Essa tensão superficial é dada pela ligação
de hidrogênio. Tem até um lagarto, que o apelido dele é Lagarto Jesus. Dá pra colocar algum canto aqui, tipo... Beleza. É o Lagarto Jesus. Ele consegue andar sobre a água. Ele tem membranas interdigitais que fazem com que ele vá andando muito rápido e quando ele está andando muito rápido ele não consegue romper a tensão superficial da água dada pelas ligações de hidrogênio e ele anda sobre a água. Só que se ele parar, ele vai cair. Quer ver outra coisa? Pega um balde d'água e bate assim, ó. Beleza. Tu vai ver que tua mão vai doer, vai ficar vermelha. E só se tu for empurrando devagarinho é que tua mão vai entrar. Por quê? Por conta da tensão superficial. Tu tá lá na piscina, aí tu vai lá aparecer, né, pro povo e se joga e cai de peito sem querer na piscina. Levanta todo vermelho, sem ar, aí o povo chega preocupado, e aí, tá tudo bem? Não, pô, tô bem. Tá todo vermelho, cheio de dor. Por quê? Por conta da tensão superficial da água. Beleza, gente? Então vamos lá, tá quase acabando. Já falamos de interação, dipolo-dipolo. Já falamos de ligação de hidrogênio ou ponte de hidrogênio. Vamos para a próxima, que é a nossa dipolo induzido ou forças de dispersão de London. Beleza. Voltando, galera, vamos lá. Falando de dipolo induzido. Dipolo induzido, se liga. Presta atenção, eu tenho aqui o CO2, o nosso dióxido de carbono ou gás carbônico. Quem é mais eletronegativo, oxigênio ou carbono? Oxigênio, claro. Então a gente tem um vetor que é a força com que o oxigênio está puxando os elétrons para ele. Quem é mais eletronegativo, oxigênio ou carbono? Oxigênio, claro. Tem aqui outro vetor, deixa eu ver se eu fiz grande, viu? Tem aqui outro vetor também demonstrando a força com que esse oxigênio está puxando. Concorda que é o mesmo elemento, oxigênio e oxigênio, então a força que ele puxa é a mesma. Se é a mesma, esses vetores se anulam e por isso a gente tem um composto apolar. Então para ter dipolo induzido a gente precisa ter compostos apolares. Tranquilo? Mas vamos lá. Aqui eu tenho dois átomos. Eu representei só uma camada eletrônica e só um elétron, ok? E eu tenho os núcleos. O núcleo é sempre positivo, porque é lá onde estão os prótons e os nêutrons, e o elétron é carga elétrica negativa. Aí presta atenção nesse detalhe. Esse elétron que está aqui, ele não está fixo, parado. Ele está girando. Então, hora ele está aqui. Epa, não apaga não. Outra hora ele está aqui. Outra hora ele está aqui. E ele fica girando. Seguinte, mesma coisa com esse outro, se meu quadro apagasse. Beleza, releva aí que esse outro elétron está aqui. Então presta atenção, quando eu tenho esse elétron bem aqui, ele é atraído, ó, o apagador chegando, ele é atraído pelo núcleo. Beleza? Tá manchado do mesmo jeito, tá certo. Ele é atraído pelo núcleo que é positivo, já que o elétron é negativo. E assim por diante. Vai acontecendo isso enquanto o elétron vai girando. Essa atração, esse dipolo, um negativo e um positivo, acontece de forma instantânea. Não é permanente, é instantâneo. Então, é isso que a gente chama de dipolo induzido, ou dipolo instantâneo, ou forças de dispersão de London, beleza? Então na tua prova pode aparecer esses três nomes. Vamos lá, vem aqui. Olha o H2O, olha o HCl. Eles também fazem dipolo induzido. Dipolo induzido. Só que qual é a interação mais forte que acontece entre eles? Não é dipolo permanente, no caso da água, a ponte de hidrogênio. Então essas duas se sobressaem ao dipolo induzido, por isso que a gente considera que essa galera faz dipolo ou ponte de hidrogênio. Agora compostos apolares, como o CO2, o CH4, que é o gás metano, eles só fazem dipolo induzido, ou forças de London, ou dipolo instantâneo.
Tranquilo, gente. Por isso que a gente fala que essa galera que é apolar, foi apolar, tu vai marcar o quê? Dipolo induzido. Se foi qualquer coisa que não seja apolar, tu vai ter que ver se é dipolo, dipolo permanente ou ponte de hidrogênio, beleza? Aguenta um pouquinho, tá quase acabando, gente. Vamos lá, vamos para nosso último debate aqui a respeito desse tema. Beleza, galera. Seguinte, a gente vai falar agora de uma interação que é um pouquinho diferente. Ela não é uma força intermolecular, mas ela é estudada nessa aula. É o que a gente chama de íon dipolo. O que é que acontece quando eu tenho uma substância iônica, que é o caso do NaCl, o sal de cozinha, ou cloreto de sódio, que está interagindo com uma substância polar, no caso a água. Quando tu coloca uma colher de sal lá na tua água, a gente tem um processo chamado de solvatação. É a nossa solvatação. Tem um L, não tem um L, não sei, vem aí. Solvatação, beleza? Aí é o seguinte, vamos lá, deixa eu pegar no apagador, beleza. Apagador é um bom brilho, gente, olha a pobreza. Seguinte, vamos lá. O NaCl, quando tu coloca na água, vai ficar Na+, e vai ficar Cl-. Então tu tem uma parte positiva e tem uma parte negativa. Tu concorda que a tua água também tem uma parte positiva e uma parte negativa? Ó, esse cara aqui, ele tem um aspecto negativo. Esse cara aqui tem um aspecto positivo. Então, o negativo do teu NaCl vai se juntar com o positivo da tua água e o positivo do teu NaCl vai se juntar com o negativo da tua água. Então, a gente tem uma interação eletrostática. Por quê? Porque a gente tem cargas. Nós temos cargas positivas e cargas negativas. Isso traz uma força muito grande para essa interação que a gente chama de íon dipolo. Traz uma força muito grande para o que a gente chama de interação íon dipolo, por conta da atração, da interação eletrostática que ocorre. Beleza? Gente, o nome é muito fácil, né? Íon dipolo. Então, eu tenho um dipolo aqui, eu tenho uma substância iônica aqui, eu vou ter íon dipolo. Química é muito tranquilo, gente, muito fácil. Os nomes já estão prontos, está tudo no jeito. Galera, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês possam aproveitar. Qualquer dúvida, pode entrar em contato, manda uma mensagem lá no WhatsApp, no Instagram, que a gente vai estar resolvendo com você. Resolve os exercícios da apostila, tem muita questão aí para vocês. E eu vou enviar o gabarito no decorrer da semana. E qualquer coisa, me procura. Espero que vocês estejam bem, estejam aproveitando essa quarentena para estudar. É o que nos resta, né? Adquirir mais conteúdo e estar sempre um passo à frente da concorrência. Não vejo a hora que tudo isso acabe, porque é muito chato estar gravando aula e, acima de tudo, a saudade que eu tô de vocês. De coração, gente. É muito difícil para mim não ter uma interação com as pessoas, não ter esse contato cara a cara com vocês, de poder brincar, poder descer ali do palco que está dando aula e conversar com vocês, bater um papo, ouvir, olhar nos teus olhos. Então, eu peço a todos vocês que continuem firmes, que sejam fortes, que respeitem o isolamento, cuidem da saúde dos seus idosos, das suas crianças, e façam sempre o melhor na condição que vocês têm, enquanto não temos condições melhores de fazer melhor ainda. É uma frase do Mário Sérgio Cortella que eu sempre gosto de usar em minhas aulas, quem me conhece sabe. Então, é isso, gente. Certeza que todos nós estamos fazendo o melhor para vocês, buscando sempre aprimorar em novos métodos, novos meios de atendê-los. E um forte abraço, até a próxima. É isso aí. Valeu!